Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Maomé e o Alcorão. Caros amigos internautas, Maomé, ou Mohammed, nasceu em Meca, na atual Arábia Saudita, provavelmente no ano 570. Seu pai morreu 2 meses antes de seu nascimento, e sua mãe quando ele tinha 6 anos. Maomé foi criado pelo avô paterno e mais tarde por um tio. Inicia-se nas artes do comércio e por várias vezes acompanha as caravanas que seu tio envia anualmente à Síria. Aos 25 anos, já com reputação de comerciante honesto e bem-sucedido, casa-se com uma rica viúva chamada Khadija, cujos negócios passa a gerir. Esse matrimônio parece ter sido muito feliz e dura até a morte dela, 20 anos depois. A vida de Maomé, nesse período, é calma e próspera, mas sua força interior e obsessão religiosa não lhe dão trégua. Começa a ter sonhos estranhos e convulsões frequentes, adquirindo o hábito de refugiar-se sozinho numa caverna de montanha chamada Hirã, perto da cidade. Uma noite, no ano 610, quando se achava sozinho nessa caverna, aconteceu-lhe a experiência fundamental de toda a história maometana. Ele, que segundo a tradição era analfabeto, contou o acontecimento da seguinte forma, abre aspas, enquanto eu estava dormindo com uma colcha de brocado de seda, na qual havia algumas palavras escritas, o anjo Gabriel me apareceu e disse, leia. Repliquei, eu não leio. Ele me apertou com a colcha tão fortemente que pensei que fosse morrer. A seguir, soltou-me e disse de novo, leia. Então, li em voz alta e ele se retirou. Acordei do sono e era como se aquelas palavras estivessem escritas em meu coração. Fecha as aspas. A história não explica, mas parece que o anjo lhe mostrou alguma coisa escrita. Depois disso, Maomé teve muitas visões semelhantes. O Alcorão é o livro no qual foram reunidas todas essas revelações após sua morte. Não é, porém, uma obra escrita por Maomé, mas sim o registro feito por seus amigos das palavras que ele pronunciava quando sentia-se inspirado. Nesses momentos de inspiração, nos quais ele não era senhor de si, Maomé caía num estado de transe apavorante. O suor corria-lhe da fronte, os olhos tornavam-se vermelhos como sangue, ele soltava gemidos e a crise terminava o mais das vezes por um desmaio que durava um certo tempo. E isto lhe acontecia em casa ou no meio da multidão e até mesmo quando estava montado em seu camelo. Sua inspiração era irregular e instantânea,
e ele não podia prever o momento em que seria tomado por ela. Até mesmo o camelo, no qual Maomé estivesse montado, sentia a excitação de seu dono e movia-se agitadamente. Quando pediam a Maomé para descrever o processo pelo qual recebia essas revelações, ele dizia que todo o texto do Alcorão estava no céu e que um fragmento lhe era comunicado de cada vez, geralmente pelo anjo Gabriel. O Alcorão é constituído de 114 capítulos, variando seu número de versículos de 3 no capítulo menor a 286 no maior, e foi ditado por Maomé durante os últimos 23 anos de sua vida. De acordo com a história, sua mensagem levantou o nível moral e cultural de seus adeptos, promoveu a ordem e a unidade sociais, disseminou a higiene, diminuiu a superstição e a crueldade, melhorou a condição dos escravos, elevou os humildes à dignidade e ao orgulho e, em geral, produziu entre os muçulmanos um grau de sobriedade e temperança sem igual em qualquer parte do mundo. Deu aos homens resignação para aceitar sem queixas as durezas e as limitações da vida, e ao mesmo tempo estimulou a mais espantosa expansão da história. E definiu a religião em termos que qualquer cristão ou judeu ortodoxo poderia aceitar. O historiador norte-americano Will Durant, em sua obra intitulada A Idade da Fé, diz o seguinte, abre aspas, se julgarmos a grandeza de um homem pela influência, Maomé foi um dos gigantes da história. Tomou a si a tarefa de elevar o nível espiritual e moral de um povo condenado ao barbarismo pelo calor e pelas terras desoladas, um povo sem alimento, e conseguiu êxito mais brilhante do que qualquer outro reformador. Raramente um homem realizou tão integralmente seu sonho. Atingiu Maomé seu fim através da religião, não somente porque ele próprio era religioso, mas porque nenhum outro meio poderia ter movido os árabes do seu tempo. Maomé apelou para a imaginação, para os receios e esperanças dos conterrâneos e falou-lhes em termos que podiam entender. Quando Maomé começou, a Arábia era um amontoado de tribos idólatras, naufragando no deserto. Quando ele morreu, a Arábia era uma nação. Reprimiu a superstição e o fanatismo, mas utilizou-se de ambos em sua missão. Em face do judaísmo e do zoroastrismo, Maomé ergueu uma religião simples, clara e forte, e uma moralidade de coragem impiedosa e orgulho racial, que em uma geração conquistou uma centena de vitórias e em um século tornou-se um império, até hoje continuando a ser uma força viril em praticamente metade do mundo. Fecha as aspas. Maomé faleceu em Medina aos 61 anos e foi sucedido por seu sogro, o califa Abu Bakr. Damos a seguir 3 amostras que dão o tom do conteúdo do Alcorão. 1. Sobre a caridade. Jamais alcançareis a virtude, a menos que façais caridade com o que mais apreciardes. E sabei que toda a caridade que fazeis, Deus bem o sabe.
3:92. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. 2:195. 2. Sobre a religião. Deus te revelou, ó Maomé, o livro com a verdade, que confirma as revelações anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. 3:3. Eis aqui a religião de Deus. Quem melhor que Deus para designar uma religião? Somente a Deus adoramos. 2:138. 3. Sobre o dia do juízo. Porque a hora se aproxima e pouco falta para que se revele a verdade, a fim de que toda alma seja recompensada segundo o seu merecimento. 20:15. Os 7 céus, a terra e tudo quanto neles existe glorificam a Deus. Nada existe que não celebre seus louvores. Porém, não compreendeis seus louvores. Sabei, então, que ele é tolerante e indulgentíssimo. 17:44. Dito isto, vamos aos 2 poemas que escrevemos há mais de 4 décadas e que até hoje permaneceram inéditos em nosso baú. O primeiro é sobre Maomé e o segundo sobre o Alcorão. Maomé. Para apreciar a obra de Maomé, é preciso remontar a fonte, conhecer o homem e o povo ao qual ele se havia traçado a missão de regenerar, e só então se compreende que, para o meio onde ele vivia, seu código religioso era um progresso real. Allan Kardec. Nasceu em Meca esse reformador para extinguir da Arábia a idolatria, mas preservando os símbolos que havia no panteão da crença anterior. Arabizou conceitos de antemão e do animismo extrai monoteísmo. Ao revelar ao povo o islamismo, conduz as tribos à federação. Há um só Deus, Alá, diz o profeta, e prega a lei, a prece, a caridade, mostrando aos homens que na eternidade serão felizes os de vida reta. Profunda e bela é a religião do Islã, cuja escritura embasada na fé, em longos transes recebeu Maomé, por toda a vida em laborioso afã. Será possível sempre interpretar certas passagens com radicalismo, justificando a guerra e o fanatismo, mas é insensato generalizar. Jamais na história uma revelação desceu à terra sem que a divindade nela incluísse a mão da humanidade de algum profeta em colaboração. Tendo presente que Deus é amor e só o bem ensina a criatura, compete ao homem bom, lendo a Escritura, dar relevância ao tom superior. Quando Maomé morreu, a comoção foi muito grande e a Arábia se abateu. Mas Abu Bakr conforta a nação, num tom veemente, embora compassivo. Caso adoreis Maomé, Maomé morreu. Caso adoreis Alá, Alá está vivo.
o Alcorão. Só há um Deus e Maomé é o seu profeta. Profissão de fé muçulmana. O arcanjo Gabriel, no Monte Irã, desvela a Maomé, analfabeto, um pergaminho, sublime decreto que o homem lê em doloroso elan. Este é o começo do Alcorão na Arábia, a ser trazido de alta dimensão, levando as tribos à unificação que Maomé geriu de forma sábia. É transcendente em sua magnitude a obra que reeduca o beduíno, dando-lhe a rota excelsa da virtude. Não é preciso ser ayatolá para encontrar no seu verbo divino a dimensão infinita de Alá. Maomé e o Alcorão. Caros amigos internautas, a mensagem de Maomé trouxe a unificação das tribos árabes divididas e promoveu a igualdade entre os muçulmanos, independentemente de sua origem étnica ou social. O Islã desempenhou um papel fundamental na preservação e transmissão de conhecimento na Idade Média, traduzindo textos gregos, romanos e persas e fazendo grandes avanços em áreas como ciência, medicina e filosofia. A vida de Maomé serve como padrão moral e ético para os muçulmanos, destacando a importância da compaixão, justiça, caridade e perdão. Após a morte de Maomé, seus sucessores, chamados califas, expandiram o Islã por várias áreas do mundo, influenciando a cultura, a ciência e a política em muitas civilizações. A cultura islâmica contribuiu para a arquitetura, literatura, música e arte, deixando um legado duradouro em regiões como o Oriente Médio, África, Europa e Ásia. Em resumo, a vida e a missão de Maomé desempenharam um papel fundamental na formação da civilização islâmica e tiveram um impacto duradouro na história da humanidade. Sua mensagem de monoteísmo, justiça social e compaixão continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a revista Super Interessante, as 8 maiores religiões do mundo estão assim classificadas. Em 8º lugar está o Espiritismo. Embora o Espiritismo não seja exatamente uma religião, ele entra na lista com 13 milhões de adeptos. Em 7º lugar está o Judaísmo, com 15 milhões de adeptos. Em 6º lugar está o Sikhismo, com 20 milhões de adeptos. Em 5º lugar está o Budismo, com 376 milhões de adeptos. Em 4º lugar está a religião tradicional chinesa, entre as quais se contam o confucionismo e o taoísmo, com 600 milhões de adeptos. Em 3º lugar está o hinduísmo, com 900 milhões de adeptos. Em 2º lugar está o islamismo, com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos. E em 1º lugar está o cristianismo, com 2 bilhões e 200 milhões de adeptos. Vemos assim que, do ponto de vista religioso, Maomé foi o missionário que mais conquistou adeptos na humanidade, só perdendo para nosso Senhor Jesus Cristo. Sem querer
compará-lo a nosso Divino Mestre, mas curvando-nos aos fatos que a história registra. Isso demonstra o poderoso impacto religioso que a missão de Maomé causou no mundo desde o seu aparecimento na Arábia no início do sétimo século. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.